A decisão da Justiça que obriga o Google a fornecer dados de usuários ao Ministério Público continua provocando polêmica. A equipe que investiga o caso do assassinato de Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, quer os dados de geolocalização e busca para tentar descobrir quem foi o mandante do crime. E com este assunto começa agora o grande debate de hoje. Participam comigo os advogados Tiago Anastácio e Gisele Soares. Tiago, Gisele, bom dia, hein? Bom dia. Bom dia, Rafael, tudo bem? O Judiciário, tudo bem. O Judiciário, na opinião de vocês, cumpre o papel de proteger os direitos dos cidadãos? A introdução hoje é do Tiago Anastácio. Oi, Rafael. Oi, Gisele. Olá a todos os telespectadores. Infelizmente, o Judiciário claudica na defesa dos direitos e garantias individuais, principalmente na proteção dos sigilos, principalmente no resguardo que deveria estar nas mãos dos juízes, nesses assuntos que são tão caros à cidadania. É muito difícil nós falarmos, principalmente sobre poder judiciário, sem nos contaminarmos pelo quê? Pela grande linha, pela possibilidade de muitas linhas de juízes nas suas atuações. Existem juízes que são considerados progressistas, existem juízes que são considerados conservadores, mas nós não conseguimos traduzir para o mundo do direito o que significa muito bem isso. Porque o juiz progressista, muitas vezes, é o juiz que pratica o ativismo judicial, que dá um passo à frente diante, muitas vezes, de inércias do poder legislativo. O juiz conservador é aquele que busca a razão da lei existir, ou seja, a proteção, de fato, que se buscava quando a lei foi criada. Proteção essa que é sempre constitucional e dos direitos e garantias individuais. Nesse eterno jogo entre a proteção do indivíduo contra o Estado. O Estado é algo criado pelo cidadão. Ao mesmo tempo que nós damos grande poder ao Estado, nós também criamos mecanismos de freio ao Estado. E, infelizmente, o Brasil, a partir do seu poder judiciário, não traz essa proteção. Não traz essa proteção, infelizmente, quanto aos dados, não traz, infelizmente, essa proteção, até mesmo por instigação da população, por instigação de setores de imprensa ou mesmo da imprensa em geral. E aqui é uma crítica absolutamente construtiva, não é uma crítica por qualquer coisa que seja aleatória. Busca-se muitas vezes e aplaude-se muitas vezes a violação em nome do processo penal, de um processo penal célere. E sempre fica a pergunta: vocês querem cada vez mais poder ao Estado? É algo que faz chocar a cabeça dos liberais. É algo que, com as interpretações que nós vemos por aí, choca os conservadores. E, muitas vezes, os progressistas se veem atacados por seres pouco luminosos sobre isso. Então, o judiciário resguarda os direitos e garantias, protege os direitos do cidadão? Infelizmente, não. E quando protege, temos problemas de estrutura do judiciário. Por exemplo, uma turma do Supremo Tribunal Federal tende a proteger mais os direitos do cidadão. A outra, nem tanto. Agora, qual é o problema? Essa que protege é criticada, nos casos, por exemplo, do direito processual penal, enquanto a outra é louvada. Então, nós temos uma série de problemas que não são fáceis, eles passam, inclusive, pela administração do judiciário, como ele é dividido, também passa pela postura dos magistrados, mas podemos deixar claro que o cidadão está cada vez menos protegido, a partir de quebra de sigilos telemáticos, por quebras de sigilos telefônicos. Não que isso não deva ocorrer, mas o problema é que nós temos uma dança de critérios. E aí repousa o drama brasileiro nesse aspecto em particular. Gisele? Bom dia. Bom dia. Pois é, Tiago, a nossa belíssima Constituição Federal, a Constituição Cidadã, ela elenca, traz um rol dos direitos e garantias fundamentais. E lá estão o direito à vida, à liberdade, à inviolabilidade de domicílio, à propriedade, devido processo legal, ampla defesa, contraditório e a legalidade. O Estado deve agir sempre
estritamente dentro dos rigores da lei. Contrariamente, os particulares podem fazer tudo aquilo que não for proibido em lei. Tudo que não é proibido é permitido para os particulares. Já o Estado deve agir dentro dos rigores da lei. E é com esses dois valores que o Judiciário vem recebendo uma quantidade cada vez maior de reclamos da sociedade. Isso porque a nossa Constituição, dentro desse rol de garantias e direitos fundamentais, trouxe lá o acesso à justiça. Então, com a garantia de acesso à justiça, todo cidadão, todo jurisdicionado pode reclamar ao judiciário ao sentir, ao perceber, constatar que há uma violação ou uma ameaça de violação a um direito seu. O que acontece e onde é que está a grande dificuldade? Está justamente na interpretação. O Poder Judiciário é um poder formado por pessoas. Os juízes são pessoas absolutamente preparadas, tecnicamente muito bem preparadas, com grande infraestrutura, mas não deixam de ser pessoas. Pessoas com sentimentos, pessoas com vontades, pessoas com opiniões, pessoas com virtudes. E é justamente por isso que o Judiciário foi estruturado de maneira a ter níveis de verificação, trazendo a possibilidade de recursos justamente para propiciar o reexame de uma decisão e, nessa medida, garantir que fosse distribuída à justiça. Neste caso, especificamente, que nós, inclusive, discutimos ontem, eu fiz uma série de provocações ao Tiago, neste caso, especificamente, andou mal essa decisão do STJ, isso porque autorizou que haja uma investigação muito ampla, muito aberta, que haja um acesso indiscriminado a uma gama muito grande de pessoas, de dados dessas pessoas autorizados e outorgados a uma empresa privada, e essa empresa privada justamente apresenta os seus recursos, apresenta os seus argumentos, dizendo que não estão se recusando a fornecer esses dados, mas da forma como estão sendo impostas foi imposta essa decisão, há uma amplitude muito grande de pessoas e isso feriria o direito à privacidade, que é um direito fundamental garantido lá na Constituição. Agora, uma pergunta para vocês aí. Dados não estão todos por aí? Desde o cadastro que a gente preenche na farmácia na hora de comprar um remédio para febre, até, como eu citei ontem aqui, a declaração de imposto de renda de qualquer um de nós, autoridades na Praça da Sé, em São Paulo, isso já não deveria estar sendo preservado pelo Estado? Qualquer busca na internet sobre processo judicial, a gente acha um monte de coisa também. Quem é que é o responsável por guardar isso tudo? Então, Rafael, é um drama do mundo moderno esse. Por quê? Vejam só, as grandes empresas de internet, elas trabalham com o quê? Qual é a maior receita delas? Vender esses dados. Vejam que loucura o ponto que chegamos exatamente pela ausência de critérios judiciais que nós temos no Brasil. Google, Facebook, é aquela história, você faz uma busca sobre futebol. De repente você começa a receber... eu, por exemplo, sou vascaíno. Coloco lá, Vasco, líder do Campeonato Brasileiro. É raro eu ter que falar isso em público. Por enquanto. Por enquanto. O que acontece? Em breve eu já começo a receber uma série de ícones vendendo camisas do Vasco da Gama. Ou seja, essa é uma venda de dados. Aí eu me pergunto, e esse é um ponto que precisa ficar no debate público. Eu aceitei fazer parte dessas redes sociais e desses programas. É um contrato que está assinado. E lá está estabelecido que esses dados podem ser usados, inclusive para trânsito comercial dessas empresas para outras. Aí eu me pergunto, se uma empresa que tem esses dados... E vamos deixar uma coisa bem clara antes de eu continuar o raciocínio. Eu sou totalmente contrário às devassas de Estado. Eu só não conheço a decisão do STJ, estou batendo um papo aqui com a Gisele e com o Rafael, pelo que nós estamos sabendo pela imprensa. Porque me parece sempre promíscuo criticar decisões judiciais que nós não conhecemos. Então é um papo geral. Então me parece muito estranho que essas empresas que podem negociar essas informações com outras empresas e, inclusive, interferir na nossa vida de forma direta ou indireta, a partir de informações que os tais algoritmos vão decidir que serão lançadas, que serão trazidas para nós. Essas empresas que já não guardam o sigilo como deveriam,
elas devem ter esse cuidado quando se trata de Estado? Eu gosto da postura das empresas, devo confessar. Uma coisa, porque vem uma ideia mais internacional, coisa que nós imitamos tanto os americanos, mas as coisas boas nós não imitamos, não é? Calma aí, o Estado querer isso é um outro jogo, é algo mais grave. Eu não posso abrir, eu posso até abrir para as questões comerciais entre entes privados, porque aquele que assinou o contrato de adesão a esse serviço de internet ou de rede social concordou com isso. Aí nós temos um problema que é da linha da Gisele profissional de direito civil, é contratual. A intervenção do Estado parece algo mais grave. Mas o que fazemos nos casos de processo penal, de investigação penal? O ponto é quais são os critérios. Eu trouxe ontem aqui um elemento, Gisele, não sei se você pesquisou sobre isso ontem, depois, a questão de não serem dados cadastrais das pessoas que estão sendo passados ao Estado, mas apenas aqueles algoritmos ou equações, eu não conheço bem o termo técnico, dos IPs ou vamos chamar de IP do celular. Parece isso que é passado. E haverá um cruzamento a partir do critério de onde a vereadora finada e saudosa Marielle Franco estava dando uma palestra com pessoas que teriam cruzado um pedágio X de uma região do Rio de Janeiro. Esses dados que serão cruzados são anônimos. O poder público não saberá quem são essas pessoas. Mas no centro desse X, se houver buscas pela palestra de Marielle e também o passamento por esses pedágios, aí o Estado vai querer saber quem são. Mas e se houver, nesse cruzamento aí, Gisele, alguém que por alguma razão possa interessar a investigação? Não pelo fato de ser um suspeito em si, mas por eventualmente um uso político dessa informação. É possível garantir o sigilo dessa informação ou que a autoridade que vai guardar essa informação não vai utilizá-la indevidamente para, por exemplo, desgastar um inimigo de um delegado, de um promotor, seja lá de quem quer que seja? Pois é, e essa é justamente a questão, Tiago. Por mais que haja algoritmos e toda essa justificativa tecnológica, o objetivo final é identificar pessoas. É individuar quem são aquelas pessoas e fazer uma verificação se aquelas pessoas podem ser suspeitas ou podem ter participado de alguma maneira do assassinato da vereadora. Então, por mais que se justifique com tecnologia, há sim um avanço, há sim a possibilidade de atingimento de indivíduos que terão relação e indivíduos que não terão relação nenhuma, mas que se verão envolvidos num crime bárbaro como esse que aconteceu, simplesmente porque estão nessa coincidência de cruzamento de dados. E aí, Tiago, a pergunta que eu me fiz ontem e que eu saí depois pensando é justamente se ainda há efetivamente esse direito à privacidade. Para mim, fica muito difícil de identificá-lo. O direito à intimidade é um direito mais fácil de ser identificado nessa nossa sociedade de superexposição. Mas o direito à privacidade, será que ele acontece? Até pela própria pergunta que o Rafael fez para nós. Se temos todos os dados abertos, se fomos muitas vezes obrigados a dar aquele clique no li e aceito para podermos avançar em pesquisa e termos acesso à internet. Essa aí já a minha primeira colocação, então é um contrato de adesão, não houve propriamente uma negociação. Eu precisei fazer aquele clique para poder avançar. E não há hoje em dia a menor possibilidade de nenhum cidadão estar alijado, estar afastado dos meios tecnológicos, ainda que ele queira. Então, eu mesma, quando comecei aqui na CNN, não tinha um perfil do Twitter, não queria criar um perfil do Twitter, mas fui obrigada a criar um perfil. Isso porque alguém criou um perfil com o meu nome antes e passou a fazer uma série de publicações em meu nome. Então, veja como não houve a possibilidade do meu afastamento. Eu tive que, sim, ter um perfil, criar um perfil, embora essa não fosse a minha vontade. Eu tenho bastante receio com relação às redes sociais, justamente por essa questão. Há uma superexposição, há uma mitigação, quase que um aniquilamento do direito à privacidade e não há direito ao esquecimento. Ou seja,
tudo aquilo que a pessoa fez ao longo do tempo, desde o início desses meios digitais, desde o início da internet, lá está para, em algum momento, num futuro, em que a pessoa já mudou de opinião, já mudou de situação, já se desculpou ou se arrependeu, ainda há aquela publicação para continuar, eventualmente, maculando a sua reputação. Então, será que temos direito à privacidade? Será que não é o momento de resgate desse direito à privacidade? O que eu vejo, Tiago, é um pouco o inverso do que você descreveu. Eu acho que essas legislações recentes, principalmente a Lei Geral de Proteção de Dados, vem justamente como uma tentativa de resposta, como uma tentativa de freio. A internet foi um campo muito aberto, muito vasto, em que não se conhecia e fomos explorando e fomos nos envolvendo. E agora, com mais conhecimento, há a possibilidade, ou pelo menos a discussão, de freá-la pouco a pouco. Nós vamos agora para os argumentos finais, começando com o Tiago. Obrigado, Rafael. Obrigado, Gisele. Obrigada. Então, Gisele, você conhece a minha posição, creio que os telespectadores também. A minha proteção é sempre favorável à do indivíduo. Já coloquei aqui algumas vezes que existe um lado a se escolher, principalmente quando você é um advogado de defesa. Existe o lado do machado, que é o lado do Estado, e o lado do pescoço, que é o lado que eu escolhi viver principalmente para proteger. O que acontece? Nosso ponto, Gisele, aqui ele é muito comum. O que nós estamos discutindo é como resolver a questão. Eu vejo algumas questões nos seus argumentos. Por exemplo, o direito à intimidade. O direito da intimidade existe? Hoje, muito pouco. Nós entramos na realidade virtual, muitos estão vivendo e se satisfazendo, inclusive sexualmente já, a partir da vida virtual. E vejam que curioso, foram as pessoas que decidiram fazer isso. É um exercício de cidadania e de livre-arbítrio. Ninguém é obrigado, a não ser por circunstâncias muito específicas, como você bem colocou, onde nós somos quase que chupados às redes sociais para nos proteger e não com a intenção primária, inicial, de estarmos lá para sermos conhecidos. Aconteceu contigo e aconteceu comigo. O que eu coloco é que, para além dessa vontade livre e consciente, como gostam os penalistas, das pessoas aceitarem isso, entrarem sabendo que vão se expor, terem satisfação ao se expor, terem uma vida, muitas vezes, ou na maioria das vezes, irreal, com falsos sinais de riqueza, de sucesso e etc., que nós sabemos, existe o lado das companhias, das empresas que vendem exatamente isso, porque satisfaz. Inclusive, pode ser até um assunto para o doutor Fernando. Existe uma satisfação cerebral, uma satisfação orgânica com estar com esse sucesso aparente ou conectado com as pessoas. E as empresas sabem disso, exploram isso, fazem boa ciência sobre isso. O ponto aqui é o critério judicial para essa interferência. Isso me preocupa. No processo penal, com essas investigações, eu não sou favorável, Gisele, ao que está acontecendo. Eu estou tentando raciocinar para entender qual foi a postura do STJ. Okay. Da mesma forma como eu tenho com a interceptação telefônica, que eu tenho com os meios invasivos e os juízes querendo fazer o que querem que a lei seja e não o que a lei é. Okay, a minha preocupação é apenas essa. Agora os argumentos finais da Gisele Soares. Gisele? É exatamente isso, Tiago. Há todo um aparato estatal, todo um cuidado, códigos de processo que trazem justamente critérios muito restritos, muito rígidos com relação às formas de investigação, às formas de invasão da privacidade dos indivíduos para que o Estado possa obter informações, apurar dados, muitas vezes para que um processo judicial tenha o seu curso e tenha uma conclusão e uma decisão. Então, há, de um lado, este Estado que tem aparato, inclusive tecnológico, que tem regramento muito específico, muito rígido a ser respeitado
para apurar investigações, para invadir este ou aquele espaço, esta ou aquela intimidade e privacidade do cidadão. E, de outro lado, empresas privadas que, então, receberam autorização dos cidadãos para, então, terem e guardarem e tratarem tantos dados pessoais dessas pessoas, e agora vem o Estado e pede essas informações de uma forma absolutamente ampla, absolutamente genérica, para primeiro receber todas essas informações, analisá-las e depois, e só depois, aplicar a elas eventualmente toda aquela rigidez e todo aquele critério próprio do processo. Então, este é um debate. E aí, acho que é maior até do que se levar ao judiciário e exigir que o judiciário tome essa decisão. É preciso que a sociedade comece a pensar, participe desse debate para entender quais são os limites que nós queremos colocar a essas empresas privadas também, na medida em que invadem a nossa privacidade. Precisamos repensar, porque a internet veio como um ambiente muito amplo, como um espaço novo que foi sendo ocupado e que agora, já com um pouco mais de conhecimento, e a nossa geração vê, inclusive, a internet de uma forma muito diferente dessas gerações mais jovens. Eles têm um outro convívio, eles têm uma outra forma de verificação. Então, é preciso que haja esse debate, é preciso que haja compreensão para, eventualmente, que se faça um novo arcabouço legal que atenda melhor esses anseios da sociedade, que coloque, sim, mais restrição, que resguarde melhor a privacidade das pessoas, para que não haja esse intercâmbio tão amplo, tão aberto, em que qualquer atitude de uma pessoa poderá, em algum momento, estar envolvida numa investigação criminal, simplesmente porque ela estava num determinado dia, num determinado local, ou porque ela fez uma busca por uma palavra-chave. Isto é muito genérico para já colocar uma pessoa nessa situação e envolvê-la numa investigação. Gisele Soares, Thiago Anastácio, ótimo final de semana para vocês. Lembro que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.